para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Devido a essa pandemia, devido a toda a restrição, nós estamos hoje fazendo diferente, né? É bem costumeiro da igreja nos reunimos presencial e ter a aula aí nas classes. E hoje, como tudo que nós estamos vivendo, o nosso governador, o decreto de não ter os cultos, né, os trabalhos na igreja, nós estamos aqui entre 3 pessoas, abençoada por Deus, presbítero André, presbítero Saul, 4, né, cooperador Gil, e eu, pastor Adilson, que vos fala. Vamos aí fazer uma explanação, um comentário dessa lição de hoje, que é justamente a lição 11ª da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. É bem verdade lembrar para os irmãos que é a nossa revista da CPAD, onde tem como tema compromissados com a evangelização. Este vai ser o tema que nós estaremos abordando, trazendo um comentário para os irmãos, e para que você que está em casa não perca, né, toda essa sequência de lições maravilhosas que nós temos estudado até hoje, e estaremos dando continuidade a partir de hoje nesse formato, né? Estaremos aí com este decreto em vigor até o dia 30 desse mês, e aí todas as escolas dominical que acontecerá no decorrer deste período será neste formato. Nós estaremos aqui sempre comentando junto aos irmãos que estão em casa as nossas lições. E hoje é justamente a lição de número 11, compromissados com a evangelização. Antes de entrarmos aí no assunto propriamente dito, eu quero, juntamente com os irmãos que aqui estão, fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento, e logo em seguida nós estaremos aí lendo o texto áureo e a verdade prática para os irmãos começar, né, a acompanhar esta lição do dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento, Senhor, que estamos na tua presença, para juntos, ó Deus, aprendermos a tua palavra. Esta palavra, Senhor, que ela é maravilhosa, tem nos edificado, nos moldado, nos transformado, Senhor. Pai querido, estende as tuas mãos sobre os teus filhos que estarão aqui fazendo esse comentário, presbítero André, presbítero Saul, cooperador Gil, que tem nos auxiliado, Senhor, na técnica do som. Pai amado, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas, nos dá a tua direção através do teu Espírito Santo. E os teus filhos que estão em casa, Senhor, abençoa eles e que eles possam, ó Deus, assimilar da melhor maneira possível estas palavras em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E voltando aqui ao nosso assunto de hoje, nós queremos aqui ler o texto áureo para os nossos irmãos que estão em casa. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode pegar a sua revista e acompanhar conosco. O nosso textuário ele está em Romanos, capítulo 1 e versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego. Verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Bênção de Deus, assunto maravilhoso. Antes de entrarmos aqui, presbítero André, na leitura da nossa leitura bíblica em classe, eu quero deixar aqui um espaço para o nosso irmão André cumprimentar todos os irmãos, né? Dar aí a sua introdução deste trabalho, e depois ele faz a leitura, e logo em seguida o presbítero Saul também cumprimentar os irmãos aí. Amém, meu pastor Adilson, Deus abençoe. Alegria para mim estar aqui juntamente com essas pessoas amadas, nossa aqui da Demarabá, nosso pastor da igreja, pastor Adilson, nosso amado, pessoas que nós amamos muito aqui na Demarabá, e o meu companheiro inseparável, presbítero Saul, cooperador Gil, que com a sua instrumentalidade é uma pessoa usadíssima por Deus, sem o qual eu acho que seria difícil nós fazermos esse trabalho aqui. Deus abençoe essa nossa equipe, Deus abençoe as nossas vidas. Para mim,
É um motivo de bastante alegria, pastor, poder estar aqui com vocês e começando agora nesse formato, esse formato aqui pelas mídias sociais, devido o senhor já explicou aqui o motivo, mas feliz, muito feliz por isso, e Deus nos presenteou um tema tão importante, tão necessário, nós começarmos com um tema desse, presbítero Saul. Isso é maravilhoso, compromissados com a evangelização. Eu creio que nós temos, Deus colocará em nossas vidas muitas coisas que serão importantíssimas para a elevação espiritual de todos os ouvintes que estão nos ouvindo através dessas mídias sociais. Pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus falará em vosso coração, porque o nosso intuito, o nosso objetivo aqui é esse, sermos instrumentos de Deus para fazer nada mais, nada menos do que falar para vocês que nós temos compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui com essa finalidade. Amém? Como foi dito, nós iremos lermos aqui a leitura bíblica em classe, esse é o nosso formato de escola bíblica, em nome de Jesus. Amém? Que diz assim: está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 16, o 14 ao 20, versículo 14 ao versículo 20, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Amém. Pastor Adilson. Presbítero André, Deus abençoe, uma pessoa que com certeza é abalizada para discutir, falar, comentar esse assunto de hoje, mas nós também temos aqui a presença ilustre do nosso irmão Presbítero Saul. Presbítero Saul, as considerações aí iniciais, e logo em seguida nós estaremos indo para o assunto propriamente dito. Quero também cumprimentar todos os irmãos na paz do Senhor, amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui com o nosso pastor Adilson, presbítero André, cooperador Gil, falando desta mensagem poderosa que é a palavra de Deus, ainda mais nesse tema que é a evangelização. Inclusive na leitura diária, que está na segunda-feira, ele está em Salmo 147:15, que ela diz, o que diz o tópico: usando as mídias sociais para a divulgação do evangelho, né? E aqui estamos nós seguindo essa orientação, usando as mídias sociais, que é o Facebook, rede social, Instagram, WhatsApp, todos os meios possíveis para poder, assim, levar a palavra de Deus. E assim eu já passo ao nosso pastor, que estará dando seguimento. Amém. Esperamos, meus irmãos, que na manhã de hoje, através do Espírito Santo de Deus, venhamos cooperar, contribuir para o entendimento da palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo dentro de uma escola bíblica dominical. Todos os professores, superintendente e responsável têm totalmente consciência de que ele é um veículo de Deus para a cooperação, né, do conhecimento da genuína palavra do Senhor Jesus.
E esperamos, nesta manhã de domingo, dia 14/3/2021, cooperar com o teu conhecimento através daquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no coração dos nossos irmãos. Já foi lida aqui a leitura bíblica em classe, e nós estamos diante de um tema muito relevante para os dias que nós estamos vivendo. Compromissados com a evangelização. O primeiro tópico, nós temos aqui da nossa lição, aborda justamente o assunto, a evangelização como prioridade. Presbítero André, nós vamos observar aqui que o nosso comentarista, ele trata de uma maneira muito forte este assunto, evangelização. E, consequentemente, nós vamos ver que evangelização está ligado a evangelho, porém, traz uma conotação e uma significância para nós diferente. Não é a mesma coisa. O que o presbítero André pode nos esclarecer, presbítero, até para os nossos ouvintes e telespectadores pelo Facebook, sobre essa diferença aí, evangelização e evangelho? Glória a Deus. Pastor Adilson, excelente pergunta, excelente comentário. Como, antes de abordar esse tema que o senhor nos passar aí, essa pergunta, é bom nós salientarmos, nós falarmos que prioridade para nós, pentecostais, assembleianos, pregarmos o Evangelho de Deus. Isso é bem importante nós já colocarmos desde o início. Nós somos uma igreja que gostamos de evangelizarmos, nós somos designados pelo próprio Deus para fazermos essa importante tarefa. Mas aqui, segundo o que o pastor nos perguntara, nós sabemos que existe uma diferença entre evangelho e evangelização. Evangelho, na verdade, essa palavra vem de duas palavras gregas, eu e angelia, que significa boas notícias, boas novas. E a expressão evangelização é simplesmente comunicar, é o ato de comunicarmos essas boas novas do Evangelho, porque o Evangelho realmente, eu acho que não existia outras palavras melhores para nós, para formar essa palavra, o Evangelho, essa frase, a evangelização. Não existia palavras melhores para designar senão boas novas. Realmente são boas novas que pode trazer para o ser humano uma vida nova. O Evangelho realmente nós podemos afirmarmos que é o poder de Deus. Então a expressão, pastor, Evangelho significa boas novas, e evangelização é o ato de nós comunicarmos essas boas novas de salvação para todas as pessoas que creem, que querem ter um compromisso com Deus. Então existe uma diferença entre evangelho e evangelização. Amém? Que maravilha! Você que está em casa, você pode acompanhar a nossa leitura bíblica em classe, que está em Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20. Você que está sintonizando agora na rádio, no Facebook, você pode acompanhar. O presbítero André leu a nossa leitura bíblica em classe, de capítulo 16 de Marcos, do versículo 14 ao versículo 20. Então você pode acompanhar. Presbítero Saul, boa explanação do presbítero André, falando aí. Nós sabemos que o tempo corre muito sobre evangelho e evangelização. Porém, presbítero Saul, na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 15, diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o nosso comentarista, ele deixa bem claro que não é uma alternativa para a igreja, é uma obrigação. Presbítero Saul, dentro desta obrigação, dentro desta incumbência que a igreja tem de levar o evangelho, né? O que o presbítero pode trazer dentro desse comentário para aqueles crentes que ainda não têm aquele desejo
de evangelizar. Mais uma vez, saúdo a todos na paz do Senhor. Evangelismo é o ide em prática, né? É o ser humano obedecendo a palavra de Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós temos a Bíblia Sagrada como a centralidade da salvação, porque nós encontramos salvação em toda a Bíblia Sagrada. Então, obedecer à Bíblia Sagrada é obedecer a Cristo, obedecer a Deus. E levar a palavra de Deus é estar disposto a ganhar o ser humano, a estar disposto a revelar Jesus para os que estão distantes, para os que estão afastados da verdade, pois Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho senão em Jesus. Não existe outra verdade senão em Jesus. Jesus, Ele é o necessário para a vida do homem. E todo aquele que se encontrou com Cristo uma vez, nasce no seu coração o que? O amor genuíno de Cristo. E esse amor genuíno de Cristo que todo homem tem quando se encontra com Ele, é levar outras pessoas também ao reino. E a obrigação, como Jesus Cristo mesmo diz aqui, onde o pastor leu, disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que isso vem como uma ordenança? Porque Jesus Cristo quer que todos vivam bem. Jesus Cristo quer que todos se salvem. Jesus Cristo quer que todos vão para o céu. Então, não é uma opção, porque quando a gente encontra com a luz, a gente quer que tudo à nossa volta esteja na luz, não apenas nós que encontramos com Cristo. E quando Jesus vem com este ide, Ele está querendo dizer que não existe possibilidade de você encontrar com Jesus e viver com Ele só para você. Porque quanto mais o homem que se encontrou com a verdade fala da verdade, mais ele se enche de graça, mais ele se enche de vontade de estar com Cristo, mais ele sente Jesus na sua vida. Quando os discípulos estavam com Jesus naquele momento da multiplicação dos pães, Jesus Cristo, ele partia o pão, entregava aos discípulos, e os discípulos iam à multidão e entregavam o pão. Aí novamente voltavam a Jesus, pegavam mais pão e levavam a multidão. Imagina se os discípulos tivessem o pão consigo, se não levasse a multidão, porque eles iriam voltar a Jesus, não haveria mais necessidade. Então, quando o homem leva o pão para o mundo, ele novamente volta a Jesus para pegar mais pão e voltar novamente ao mundo. Então, este é o segredo da evangelização. Quanto mais nós entregamos a palavra, mais nós queremos Deus, mais nós nos aproximamos de Deus. E o nosso coração ferve quando nós fazemos a obra de Deus, porque o reino, ele aparece com uma explosão no nosso coração. E isto é evangelização. O homem não consegue parar de falar do amor de Cristo. Amém, pastor? Devolva assim a palavra. É isso mesmo, presbítero André. Nós vamos observar, presbítero André, que dentro dessa lição, a igreja hoje está sendo despertada para o seu compromisso primordial, que é ganhar almas para o reino de Deus. Esse é um compromisso que a igreja tem, abraça e não pode desistir. Eu vejo, presbítero André, uma palavra para os nossos dias, que está justamente na nossa lição, que a igreja hoje, ela pode ser vista e ela pode ser conhecida como uma agência de promover o evangelho de Cristo. Ela está como uma agência, Deus constituiu ela como uma agência de propagar, deixou na terra a igreja para propagar a palavra de Deus. Presbítero André, nós que estamos na luz, se nós não tivermos esse desejo de propagar, se nós não tivermos essa vontade de levar o evangelho, a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados, nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida. E dentro desta palavra, presbítero André, a igreja como agência,
A igreja como promotora do evangelho, propagadora do evangelho. O que o presbítero pode dizer hoje sobre a igreja? Tanto a que nós estamos vivendo, como a que já passou dos nossos antepassados. Ao que nós conquistamos. Quando a igreja se prontifica a evangelizar, qual é o efeito desse trabalho? Maravilha, pastor Adilson. Realmente isso é uma coisa muito importante. É importante nós lembrarmos que os anjos, eles queriam pregar esse evangelho, mas foi concebido a nós, a igreja do Senhor. E como diz a Bíblia, o que é a igreja? A igreja é o mistério que estava oculto nos tempos passados, mas agora é um mistério revelado. Então, esse mistério que fala em Colossenses, que era um mistério que estava oculto e agora foi revelado, esse mistério é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E como o pastor fez essa colocação, presbítero Saul, cooperador Gil, os irmãos que aqui nos ouvem, essa deve ser, pastor, a nossa prioridade como urgência, porque nós sabemos que nós já caminhamos para o fim dos tempos, cooperador Gil, presbítero Saul, pastor Adilson, nós já caminhamos para os fins dos tempos, as coisas nos anunciam que Jesus em breve voltará. Já tem gente pregando por aí que nós fazemos parte da geração do arrebatamento. Então, meus amados, se nós somos crentes, nós acreditamos que Jesus morreu por nós. E se Jesus morreu por nós, como diz eu ouvi isso, eu gostei muito, isso foi o fato mais importante que já aconteceu na humanidade. Um Deus santo descer do céu, vir aqui na terra, passar 33 anos, morrer por nós, receber toda a nossa carga de pecado, curar todas as nossas enfermidades. Então, foi o fato mais importante, principalmente para nós que somos cristãos. É o fato mais importante da humanidade, foi o fato de Jesus ter morrido por nós. E essa colocação, ela nos leva a refletirmos algo, pastor. O senhor pediu para a gente refletir algo. O que nós temos feito por isso? Se Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nós fomos aceitos por Ele, pela sua maravilhosa graça, e hoje nós estamos aqui, entrando, saindo, encontramos pastagem, encontramos alimento para nossas almas, temos liberdade. Então é por isso, pastor, que eu creio que essa chama, ela arde dentro de nós. Porque a igreja é isso, a igreja, ela tem esse imperativo bíblico, essa ordem bíblica, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Inclusive, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o nosso Deus, ele é o Deus também de todas as nações. Quando nós vamos abordar isso futuramente nesse tema hoje, mas eu gostaria de colocar aqui a vida do profeta menor Jonas, onde Deus deu uma incumbência para ele pregar o evangelho para aquela nação, aqueles ninivitas, que era um povo, pelas histórias, um povo rebelde, um povo que fazia parte da Síria. E quando Jonas ouve o chamado de Deus para pregar para aquela nação, pastor, a Bíblia diz que ele ficou revoltado. Nossa, ele tinha um desejo que Deus realmente destruísse todo aquele povo, mas ele esqueceu que Deus não é um Deus somente Deus de Israel, Deus é Deus de todas as nações. Todas as nações precisam ser alcançadas pelo poder do evangelho. Então nós não podemos ficarmos no nosso cantinho, a nossa torre de Babel. Nós não podemos sairmos daquela redondeza ali, porque aqui está bom, nós conhecemos a Cristo, está maravilhoso, mas nós precisamos lembrarmos que existem pessoas aí sofrendo nas garras do maligno, precisando dessa libertação que só tem na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz que vinde a mim todos que estáis cansados
e sobrecarregado eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Por que ele diz que ninguém vem ao Pai? É por causa disso, é que para chegar até o Pai, precisa passar por Jesus Cristo. Ele é o único exclusivo. Não existe dois mediadores, não existe três, não existe uma, duas, existe somente Jesus que pode salvar a alma humana. Somente ele morreu por nós, então é o único que tem acesso, é o único que foi digno de desatar o selo, abrir os livros, porque ele morreu, ressuscitou, esvaziou, de uma tal maneira, se humilhou tanto a ponto de morrer por nós, e por isso ele foi exaltado acima de todos, e é o único salvador da humanidade. Deus abençoe, pastor Adilson. Que bênção, presbítero André. Para os irmãos que estão ouvindo e assistindo, boa colocação, comentário do nosso presbítero André sobre o assunto, presbítero Saul. E nós sabemos que quando a igreja ela evangeliza, há um crescimento. Mas nós devemos ter uma diferença aqui, que é outro assunto, mas porém precisamos explicar aqui para os telespectadores e os ouvintes, que o crescimento que nós estamos citando e falando é o despovoamento do inferno e povoarmos o reino de Deus. É arrancarmos pessoas que estão sendo conduzidas para o inferno e trazer para o reino da luz, trazer para os braços do Senhor. É isso que nós estamos falando, porque muitas vezes hoje nós podemos falar assim, mas a igreja, quando tem evangelização, ela cresce. Tem muita gente que diz assim, é inchaço. Não, eu não estou falando do inchaço, eu estou falando de tirarmos do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Quem faz isso? A igreja, que é a agência que justamente vai propagar o evangelho do Senhor. E nós temos aqui, presbítero Saul, uma passagem registrada na nossa lição, que está em Atos capítulo 8, versículo 4, que fala justamente de Filipe. Filipe, trazendo a palavra do Senhor para os samaritanos, ele alcançava, a Bíblia diz que no versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção o que Filipe dizia. E ele alcançou muita gente. Quando a Bíblia diz multidões, é muita gente. E hoje, presbítero Saul, nós estamos dentro de um momento muito difícil, aonde esse boca a boca, esse contato da evangelização, ela está sendo interrompida devido às restrições que nós estamos vivendo. Nós não estamos fugindo do assunto, está dentro do assunto. E o que nós, presbítero Saul, podemos fazer com essa situação que nós estamos vivendo e reverter como cristão? Porque se é nos colocado uma restrição de estarmos no boca a boca, no mano a mano, como se diz aí, como que nós podemos propagar o evangelho? Pode trazer um comentário sobre o assunto. Bom, sobre o evangelho, a primeira coisa que nós devemos saber e entender que nós, pessoas, é que precisamos ser o primeiro crente. Nós, pessoas que vivem a palavra de Deus, todo ser humano precisa ter consciência do que é Deus para você, do que é Jesus na sua vida. E isso acontece quando a gente meditamos na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele diz, pastor, aqui no texto áureo, sobre... quando o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios, falando que a palavra de Deus ela é poder de Deus, quer dizer que esta explosão da palavra de Deus, ela precisa primeiro existir no nosso coração. A palavra ela precisa explodir dentro da gente. Quando a palavra de Deus ela explode na nossa vida, ainda que a gente esteja isolado, bloqueado, sendo impedido de pregar a palavra, seja onde for, mas com a explosão no nosso coração, damos um jeito. Nós não nos acomodamos e deixamos que a palavra de Deus simplesmente exista só em nós. Isso não acontece quando há essa explosão no nosso coração, porque a gente sabe que através de uma palavra usada, através da Bíblia Sagrada, nós temos o poder de mudar vidas. Nós temos o poder até mesmo de mudar toda essa situação que existe no mundo.
Imaginem se todo crente, todo aquele que crê em Jesus Cristo se unisse em um só propósito de buscar Jesus em oração, para que os sinais, né, seja nos revelado como Jesus Cristo diz, que os sinais seguirão os que creem. Então, se o povo de Deus colocar este crer em ação, imagino que seria milhões de pessoas colocando em ação a palavra de Deus e buscando em um só propósito a cura para a humanidade. E a cura vindo através do povo de Deus, vem também a conversão. Por quê? Porque o povo vai ver um Deus em ação. E aí nós entramos na palavra da evangelização, ou seja, o termo evangelho. Esse termo evangelho, ele vem significando boas novas de salvação. Essa palavra, pastor, me permite dar uma pensada um pouco a mais, porque a palavra de Deus nos leva a isso, né? Nos leva a comentar. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu sogro, né, pastor Jorge, que ele é um grande pensador da palavra de Deus, e ele que nos ensina esses termos, né? Pensar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo que uma coisa nos leva a outra, e tudo nos leva a Deus, tudo nos leva ao céu. Quando nós lemos, pastor, aqui em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus está, quando ele coloca Adão no Éden, ele dá uma recomendação a Adão. Está no capítulo 2 de Gênesis, e a palavra de Deus a Adão, assim que ele é colocado no Éden, ela é o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aí nós vemos que o próprio Deus, ele está colocando em prática este evangelho, ou seja, orientando já o homem a não fazer o que não agrada ao Senhor. Porque quando o homem faz o que Deus disse para não fazer, vai ter uma consequência ruim, ter uma consequência mal para a vida do homem. Aí Deus segue em toda a Bíblia Sagrada, orientando o povo a obedecer, a viver na palavra, a viver nos preceitos da Bíblia Sagrada, porque vivendo nos preceitos você estará obedecendo. E obedecendo é você viver bem, é ter uma vida saudável, uma vida que agrada. Por isso, o termo evangelho, ele vem como boas novas, por quê? Porque isso nos causa mudança de vida, isso nos causa transformação. E a evangelização é você colocar essas boas novas na ativa, ou seja, transformou a sua vida, aí você caminha para transformar a vida de outras pessoas. E isso nós entendemos quando nós vemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos os evangelhos colocando em prática a evangelização através dos escritos dos feitos de Jesus Cristo. E todos esses escritos dos feitos de Jesus Cristo, ainda que eles não estão aqui presentes, os autores desses livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, mas pela inspiração, cada um de nós somos ele. Mateus, nós somos Marcos, nós somos Lucas, nós somos João. Por quê? Porque nós estamos falando de Jesus. E nós estamos falando de um Jesus que ainda salva, de um Jesus que ainda cura, de um Jesus que ainda liberta e faz milagre. E nós obedecemos a palavra do ide, mas também obedecemos aquela palavra que diz, por onde você passar, os sinais vão acontecer, porque você está anunciando um Jesus que é vivo, um Jesus que muda a vida, um Jesus que transforma. Pastor, ainda tem um versículo aqui que eu já passo para o senhor, porque nós estamos pensando, né, pastor? Quando a gente pensa entrando na Bíblia Sagrada, tem muitos assuntos que nos deixa feliz e alegre, né? Filipenses, no capítulo 1, versículo 23 ao 24, nós vemos a carta de Paulo. Paulo, ele estava em Roma, era prisioneiro domiciliar, e ele começa a escrever a Roma. Aos Filipenses. Ele começa a escrever dizendo, Filipenses, eu estou com uma indecisão. Paulo falando aos Filipenses através de uma carta, ele estava ciente que, aprisionado por Roma, ele poderia ser morto a qualquer momento.
Mas ele falava na sua carta dizendo assim: Filipenses, eu estou pensando, porque se eu morrer aqui, para mim é ganho, é lucro, porque eu vou estar com o Senhor. Mas eu vejo mais essencial eu não morrer, por amor de vós, porque eu estando na terra, vocês terão um resultado maior, porque a palavra de Deus vai ser anunciada ainda. Então é melhor que eu continue na terra, porque assim eu continuarei fazendo a obra de Deus. Era um pensamento, eu sei que eu tenho um céu, e se eu for é muito melhor, porque ele estava num período onde ele só sofria. Parecia que tudo que ele fazia para aquelas pessoas que não tinham Cristo era errado, era uma consequência errada. E cada ação tinha uma reação contrária dos romanos, dos gregos, ele estava sofrendo. Então era bem melhor realmente que Deus o levasse, porque ele sabia como era o céu, ele já conheceu o céu, ouviu a voz do Cristo, ele sabia que era melhor estar com Cristo, mas ele sabia mais ainda que nas trevas, que é o silêncio da morte, não tem mais ações, não tem mais o que ser feito aqui na terra, mas enquanto nós estamos vivos em carne, vamos aproveitar a oportunidade que temos, como os nossos irmãos, sendo obedientes do Cristo, levando a palavra de Deus. Porque quando nós levamos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo. E quando nós estamos obedecendo, nós desfrutaremos do melhor de Deus na nossa vida. Amém, pastor? A palavra de Deus ela é rica em milagre e salvação. Porém, tudo isso a gente tem através do princípio único que é a obediência. E eu devolvo a minha palavra, pastor. Que bênção, irmão André. O negócio hoje está bom, né? Graças a Deus. Sempre teve e a gente, no início aqui dos trabalhos, para que os nossos irmãos que têm interesse em aprender a palavra de Deus não ficassem sem essa lição, estávamos aqui preocupados, né, em trazer diante dos irmãos aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações, e temos visto que o Senhor tem usado aqui os nossos irmãos que estão aqui, presbítero André, presbítero Saul, explanando dentro de um tema tão relevante para o que nós estamos vivendo. E o presbítero Saul, falando aqui, me faz lembrar que mesmo que nós sejamos bloqueados por alguns decretos de não estar naquele porta a porta, boca a boca, falando do amor de Jesus Cristo, mas nós podemos evangelizar com a nossa vida. É isso que a palavra aqui do presbítero Saul resumiu, com a nossa vida, com as nossas atitudes, por onde nós passarmos, nós temos esse dever de evangelizar com a nossa vida, com o nosso proceder. E por que não dizer, usando as mídias sociais, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, e o presbítero Saul citou logo no início aí do seu comentário, o Facebook, o WhatsApp, uma palavra. O presbítero Saul falou, uma palavra. Se você libera uma palavra de Deus para alguém, seja um versículo, seja ele escrito, falado, né? Usando as mídias, os meios sociais e liberando para esta pessoa, pode ter certeza que quem vai fazer o efeito é justamente o Espírito Santo. Mas nós que somos agência propagadora do Evangelho, é que temos que colocar em prática, né? Então é isso que o presbítero está falando aqui. A nossa vida, ela é muito importante nesse momento onde muitas vezes a máscara nos sufoca e nós não podemos falar, mas o nosso comportamento, as mídias sociais, elas não podem se calar diante de uma pessoa que tem a chama do Evangelho e ele é um evangelizador e propaga a palavra de Deus. Tem que estar ali, sempre. É o que nós estamos fazendo hoje. E que Deus continue abençoando. Nós estaremos dando uma pausa, estaremos ouvindo aí um louvor. Nosso irmão cooperador Gil estará aí soltando o louvor, mas, cooperador Gil, antes de soltar o louvor, se quiser falar o nome de alguns irmãos que estão participando conosco, pelo Facebook, WhatsApp, ele está ali controlando as mídias sociais aqui da igreja, e ele está aí com a palavra. Glória a Deus, saudamos a todos aí com a paz do Senhor. Estamos aqui ao vivo com essa
com essa EBD online. Está uma bênção aqui, você que está ligadinho aí. Continue ligadinho conosco aí, que tem muito mais aí. Vamos estar soltando aí um breve louvor aí de fundo aí para os irmãos estar glorificando juntamente conosco aí o nome do Senhor. Ô glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos diversos irmãos aí nos acompanhando. Ligadinho aí na Rádio Web, a Demarabá aí conosco, e também pelo Facebook aí, glória a Deus. Vou estar citando o nome de algum dos irmãos aqui. Nossa irmã Geicina manda um bom dia aí, glória a Deus. Lucilene Félix está aí com a gente, glória a Deus. Glória a Deus. Para nós aqui é tudo muito novo, estamos aqui fazendo todo esse evento todo, mas é uma benção. Vai dar tudo certo. E estamos tendo um pouquinho de dificuldade aqui com os áudios. Glória a Deus. Mas vamos seguindo, vou estar passando aqui, ó. A Juliana, esposa do Saul, está acompanhando ali pelo Facebook. Ô, glória. Eliseu Nunes está mandando aí, ó. A Juliana está dizendo, eita glória, usa o Senhor os teus servos. Eliseu Nunes, bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Está dizendo aí que está com saudade dos irmãos aí, ó, saudade do presbítero André aí, ó. O Alex Nascimento, abençoado aqui da Demarabá, tá nos saudando aí também, ô glória. Alexandrina Souza, João Sampaio, a Lúcia Lima, abençoada aqui da igreja, o irmão Jefferson também aí, ó, falando aí glória a Deus aí, aleluia. Anderson Martins também está aí, acompanhando aí pelo nosso Facebook aí também, glória a Deus, e o nome do Senhor sendo glorificado. Priscila Menezes, também membro aqui da igreja, acompanhando. Pessoal, vai divulgando aí a Demarabá, só toca o melhor, hein? E hoje, então, EBD ao vivo. Viviane Cavalcante também está aí. Essa é da Bahia? Benção. O presbítero André está falando que é de Ceabra, Bahia. Ô, glória. Divulga aí o Facebook aí, ó. Carlos Félix, paz do Senhor, meus irmãos, e parabéns. Lucilene Félix também. José Sérgio, benção. Deus por esse ensino maravilhoso. E aqui, você não vale, né, André? Compartilha aí, meus amados. Glória a Deus. O nosso irmão André postou aqui por último aqui. E estamos tendo uma dificuldade aqui com o áudio aqui. Devido à gravação aqui, ela está tendo um pouquinho de dificuldade no áudio. Mas está uma benção aqui, Escola Dominical. E vamos... Glória a Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão aí trazendo o seu comentário no Facebook, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Que a graça de Deus te acompanhe onde você esteja. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem onde você esteja. O seu domingo seja iluminado por uma palavra que tem saído daqui, liberada pelos nossos
amados irmãos que estão comentando esta maravilhosa lição. Pedimos perdão aí, desculpas pelo o áudio que não conseguimos passar o louvor, mas já voltamos aqui nesse segundo bloco, e para os que estão entrando agora, nós sabemos que o Facebook é muito rotativo, a rádio também, alguns irmãos entram, saem, nós estamos comentando a lição de número 11, a lição da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD. Nós estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 47, especificamente na congregação Parque Marabá. Parque Marabá fica aqui na rua Vicente Pereira, 673, é isso, né, André? Então estamos bem localizados, né? Estamos aqui hoje trazendo uma explanação da palavra de Deus através dessa maravilhosa lição que tem como tema compromissados com a evangelização. Você não pode ficar de fora. Segura aí um pouquinho, depois você se liga novamente aos seus afazeres. Vamos falar como Jesus falou para aquelas duas irmãs. Escolha a melhor parte. Segura aí um pouquinho. Depois você cuida dos seus afazeres e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Já estamos indo para o segundo bloco e teremos aí só 3 blocos. Então falta só mais um. E agora nós estaremos pedindo para o presbítero André trazer aí um comentário sobre o segundo tópico da nossa lição. Eu nem vou entrar aqui em detalhes, o presbítero André fica aí à vontade para trazer um resumo, um comentário aí desse segundo tópico, e depois o nosso presbítero Saul também complementa esse mesmo tópico, presbítero Saul, que está justamente trazendo como tema, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Dentro desse tópico, nós temos alguns parágrafos que é justamente falando a nossa teologia, por quem Jesus morreu, né? E aí tem subtópicos dentro desses tem subtópicos dentro desses parágrafos, que é justamente a expiação limitada, a expiação ilimitada. Então, os irmãos, eles estarão aqui com o tempo livre para comentar, eles estudaram, né, esmiuçaram ali, se debruçaram sobre a palavra, e estão cheios aqui. Então, eles vão trazer aí um comentário, depois o nosso presbítero André traz o dele também, e o presbítero Saul, estaremos entrando no terceiro. Amém, meu pastor, maravilha. Meu pastor, maravilhoso esse trabalho. Confesso, como diz aqui o nosso cooperador Gil, é um trabalho novo para nós, mas, porém, nós que somos amantes da Bíblia Sagrada, pastor, é bom nós estarmos aqui entre amigos, como diz um programa que tem por aí, conversa entre amigos, e aqui nós estamos com a presença do nosso pastor, fica melhor ainda, amém? É bom, nós que somos evangélicos, as pessoas às vezes não conhecem esse mistério nosso aqui, mas é bom a gente ter uma amizade com o nosso pastor, ter assim uma comunhão, isso é gostoso, é gratificante para nós, estar sempre assim conversando, aprendendo com o nosso pastor, e isso para nós já é motivo de alegria. Mas voltando aqui ao tema, o segundo tópico aqui da lição da Escola Bíblica Dominical, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Antes de nós falarmos sobre isso, é importante nós falarmos da nossa teologia. A nossa teologia, ela é pentecostal. Nós somos assembleianos pentecostais. Esse mistério veio lá da rua Azusa, onde os irmãos inflamados, cheios do Espírito Santo de Deus, se sentiram na incumbência de divulgar esse evangelho do reino, esse evangelho de salvação. Amados ouvintes, pastor Adilson, presbítero Saul, cooperador Gil, as pessoas estavam inflamadas no seu coração, porque essas boas novas do evangelho, quando ela adentra ao coração humano, ela não pode, não tem como, presbítero Saul, ficar só para nós. A gente precisa, a gente sabe, meus amados, nós sabemos, vamos dizer assim, nós sabemos que o céu é um lugar maravilhoso. O céu é o lugar que o ser humano foi feito para morar no céu. E para nós morarmos no céu, nós precisamos passarmos pelo crivo da nossa fé no Senhor Jesus, do evangelho do Senhor Jesus. Então a nossa teologia, ela não foi dada por um anjo que revelou. A nossa teologia não veio disso. A nossa teologia não foi revelada através de alguém que de repente estava ali e deu uma ideia na cabeça e agora eu vou montar uma igreja. Não é isso.
O evangelho no qual nós pregamos, amados ouvintes, é esse evangelho que o apóstolo Paulo, ele falou: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então nós recebemos do Senhor. O evangelho que a Assembleia de Deus prega, ela não veio da reforma protestante, ela vem da Bíblia. Nós não temos aqui uma base maior para nós falarmos deste evangelho, a não ser a Bíblia Sagrada, pastor. A Bíblia é nossa fonte de sabedoria, é o nosso direcionamento. Nós em nossas casas, pode ter certeza absoluta, que nós estamos sempre falando para os nossos filhos: filho, lê a Bíblia, filho, ora a Deus, lê a Bíblia, lê a Bíblia. A nossa preocupação é essa. Nós somos simples, cooperadores, nós somos simples. A nossa preocupação é que nossos filhos conheçam o evangelho. Isso a gente sente uma alegria, dá vontade até de chorar quando a gente pensa nisso, nas maravilhas inseridas aqui dentro desse livro. Ela na verdade, essas maravilhas, eu estava comentando ontem com o presbítero Saul, ontem à tarde lá em casa, isso me libertou. Eu era uma pessoa depressiva. O evangelho me libertou. Quando eu ouvi a Bíblia dizendo que Deus nunca me daria uma prova além das minhas forças, aquilo ali soou para mim como uma libertação, porque eu achava que os problemas da vida iriam me sucumbir. Mas eu aprendi no evangelho que agora eu sou livre na pessoa bendita de Jesus Cristo, e eu tenho essa liberdade. Mas para ter essa liberdade, nós precisamos crermos no evangelho do Senhor de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui pregando, é por isso que nós estamos aqui esforçando com a nossa pequenez, a nossa pequena sabedoria. Nós estamos aqui esforçando-nos para falar desse amor para vocês. Porque Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Nós aprendemos nós aprendemos com o Jacó Armínio, que é a nossa igreja abraça essa teologia sem colocar aqui nenhuma polêmica, mas nós aprendemos com esse pensamento que é desejo de Deus, que todos os seres humanos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da salvação, da Bíblia, um arrependimento genuíno. Nós acreditamos nisso. Nós não acreditamos que Deus ele veio apenas para uma nação X, apenas para um povo A ou para um povo B, pastor. Até porque se nós acreditássemos nisso, nós iríamos pregar o evangelho para quê? Para que nós vamos pregar o evangelho se Deus fosse salvar somente algumas pessoas que estavam na sua suprema sabedoria ou soberania? Mas nós acreditamos, como disse o apóstolo Paulo, que o nosso Deus ele veio para salvar todos aqueles que crêem nele. A saber, se com a tua boca confessar o Jesus, se com o teu coração crer, você será salvo. Você não precisa ser descendente de Abraão, você não precisa conhecer os mistérios da Torá. Você aprende, é simples. É simples. Você vê que quando o apóstolo Paulo ele iria pregar o evangelho, ele chegava em determinada cultura, determinada etnia. Ele não queria... É importante nós colocarmos isso, que o evangelho ele não veio para alienar o mundo da forma que o evangelho quer. O evangelho ele respeita a cultura de cada pessoa, pastor. O evangelho ele respeita, se nós formos pegar para o índio, nós sabemos que os índios eles se comportam de uma determinada forma. O presbítero Saul, que é daquele que trabalha de terno no escritório, ele tem outra visão de pensamento, é um homem tecnológico. O pastor Adilson, pernambucano aqui, evoluído, entende outra cultura, está aberto, eu também, mas tem pessoas que é diferente. E nós sabemos que o evangelho veio para alcançar todas essas pessoas. Naquele grande dia, pastor, para encerrar aqui esse meu pensamento, naquele grande dia, todas as pessoas de todas as tribos, aquelas pessoas que receberam o evangelho da salvação, que acreditaram com sinceridade, sincera. É bem importante saber que a sinceridade significa sincera, sem máscara. O ser humano que não tem máscara, que tem sinceridade no seu coração, que recebeu a palavra da salvação, o evangelho da salvação, naquele grande dia, quando o nosso Deus tocar sua trombeta, quando o nosso Deus, no dia triunfal do nosso Jesus, do nosso Cristo, todas as pessoas sinceras, todas as pessoas
pecadoras sim, mas que receberam a graça de Deus na sua vida, estarão adorando a Deus em espírito e em verdade, com alegria regozijante dentro do seu coração, louvando a Deus da forma que Deus lhe ensinou. Então esse é o evangelho que nós pregamos. Acreditamos que todas as pessoas, independente se vocês confessarem a Jesus, arrependerem dos seus pecados, precisa haver o arrependimento. Sem arrependimento, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então é necessário haver também um arrependimento, porque essas coisas acontecem quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Aleluia. Presbítero Saul, pode trazer aí o seu comentário sobre esse tópico. Aleluia, maravilhas. Estamos diante de um tópico riquíssimo, né, onde o André conseguiu, em poucas palavras, resumir. Graças a Deus, né, André? Parece que ele decorou tudo na cabeça, pastor. Porque ele falou tudinho. Parece que foi tudo decorado. E foi tudo em cima aqui da nossa revista, graças a Deus, né? Então, o assunto, ele é um só. Temos aqui o tópico 1, ele diz assim: o evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade, porque nós sabemos que só existe um caminho para a vida eterna, e este caminho é Jesus Cristo. Ninguém vai ao céu, ninguém entra no céu, senão por Jesus Cristo. É preciso nós termos o selo, e esse selo é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Sem esse selo, não há ninguém que vai entrar no céu. É por isso a importância da evangelização, levar a palavra de Deus a todo homem. Por quê? Porque se eles não têm Cristo, só resta um outro caminho que não é o céu. Portanto, quem crê em Jesus Cristo, quem crê e for batizado, será salvo. Tem a outra palavra que diz, para aquele que crê e confessa. Quem crê e confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Então, é importante que aquele que crê em Jesus Cristo, ele confesse com a boca, com as atitudes e com o ide, levando, anunciando as boas novas, porque aquele que tem Jesus tem o Espírito Santo, que é o amor em pessoa. E esse amor, que é o Espírito Santo, que habita no nosso coração, não quer que ninguém vá para um outro caminho que não seja o caminho da vida eterna. Em João 3,16, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é desejo de Deus salvar todos os seres humanos da terra. Quando nós lemos em João, no capítulo 1 de João, e versículo 11, a palavra ela diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe nosso cooperador Gil. Então, lendo esse versículo de número 12 de João, capítulo 1, nós vemos: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, ele veio em um propósito: alcançar os judeus, e andando de cidade em cidade, anunciando o reino, através dos milagres, através da sua vida e através de cada palavra, Jesus Cristo vem anunciando o reino. Mas a partir do momento quando ele se encontra com aquela mulher Ciro-fenícia, ela está no capítulo 7 de Marcos. A mulher Ciro-fenícia somos nós, os gentios, aqueles que não são judeus, não são de Israel,
que não fazia parte daquele povo escolhido, como foi um povo escolhido no Antigo Testamento, o povo de Israel escolhido por Deus, para que desse povo viesse o Messias. O Messias chegou, estava caminhando, anunciando o reino, mas ele veio exclusivamente para um povo chamado judeu, e ali estava os seres humanos, a sociedade de hoje, que são um povo gentil, a mulher cirofenícia, representando a todos aqueles que não fazem parte de Israel. E ela chama a atenção de Jesus, querendo um pouco das migalhas que caíam debaixo da mesa do seu Senhor, e ela chamando a atenção de Jesus para ela, e Jesus replicando, dizendo que não poderia dar a ela os pães que era dos filhos, significando que ele não poderia dar a palavra de salvação para um outro povo que não fosse o povo judeu. Mas a mulher insistindo, aí nós vemos que o amor de Cristo é abrangente, ele alcança todos, não um povo específico. E nós vemos a prova nesta palavra, através de Jesus, falando com esta mulher, que ela era da Síria Fenícia, era um povo que era contrário ao povo de Israel, que vinha contra, tinha outras ideologias, outro pensamento, mas aí Jesus Cristo vem mostrando que para você alcançar a palavra de vida eterna, só basta um passo, só basta uma atitude, ainda que, porque muitas pessoas, pastor André, muitas pessoas dizem assim, costumam eles dizer, é um ditado deles, eu não vou para a igreja porque eu uso droga, eu não vou para a igreja porque eu tenho uma prática de vida que não condiz, ou seja, eu frequento lugares que não condiz com o lugar onde os crentes estão. Eu faço parte de um grupo que não agrada esse lado, que é o lado religioso, que é o lado cristão, porque muitas pessoas pensam, eles têm isso na mente, que na igreja só tem os santos, na igreja só tem os certos, na igreja só tem as pessoas que estão quase a 100% da perfeição, quando na verdade é o contrário. Na igreja existem pessoas que reconhecem que não são nada, que precisam de Deus. Na igreja tem pessoas que foram alcançadas pela palavra, e a palavra que diz, se você vem do jeito que você está, Deus te transforma. Então não adianta as pessoas quererem uma desculpa onde não tem desculpa. Naquele grande dia, essas tuas palavras, eu não fui porque eu me achava indigno, não vai te salvar. O que vai te salvar é você reconhecer que precisa de Jesus. Então Jesus, nesse tópico que nós estamos aprendendo, ele não veio só para uns e para outros não. Ele veio para todo aquele que crê. Jesus Cristo, ele entrava em muitas casas onde as pessoas não eram dignas, até mesmo os fariseus diziam, como pode almoçar com um publicano? Como pode estar na casa de um fariseu? Como pode estar na casa de uma pessoa que é assim, que é assado? Porque Jesus conhece o coração. E Jesus, ele veio para todos, porque os sãos, aqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham bons, esses não precisam de Deus. Eles vão na força do seu braço e conquistam muitas coisas, porque isto vem da natureza humana. Se você lutar, você conquista, porque a natureza, ela faz isso, ela gera isso nos seres humanos. Você vai atrás e você conquista. E muitos, quando conquistam, acham que pela sua própria força vão vencer o mundo. E esses não enxergam a Cristo. É por isso que vem aquela palavra dizendo que foi revelado a sabedoria da palavra para os humildes, para os pequeninos. Mas aqueles que são grandes, a esses foi encoberto a palavra, porque são soberbos, porque são orgulhosos, não cede à palavra de Deus. E quando nós vemos também outro texto aqui, pastor, para fechar, de João capítulo 5, a palavra daquele homem que estava à beira do tanque de Betesda. Ele foi o único que foi curado. E até hoje existe uma pergunta, porque foi apenas esse. Aí nós podemos entrar nesta passagem, por mais que ainda existem muitos estudos, nós podemos ainda entrar em muitas questões, mas nós podemos entrar nesta palavra que ele veio para o que era seu. E aí Jesus Cristo vem, e lá estava um judeu, lá estava alguém
que precisava ser alcançado pela palavra. E aí Jesus Cristo cura esse. E a gente pode entender que os demais que estavam ali eram gregos, eram romanos, eram pessoas que não enxergavam o templo. E sendo grego, sendo romano, e Jesus Cristo dizendo que veio para o seu, lá estava um seu, um que era seu. Lá estava um homem que fazia parte de Israel. E Jesus Cristo vira e ele vai atrás desse homem e dá saúde a esse homem com uma recomendação: não peques mais, mostrando que ainda os que são de Deus peca. Quem está na igreja peca, mas o negócio não é apenas pecar. O problema está em você não reconhecer que precisa de Deus, não reconhecer que pecou, não reconhecer que você precisa de perdão e de salvação. Porque quando o homem reconhece que é um pecador e vai a Jesus, Jesus faz o quê? Ele sara o coração e vem com a recomendação que é a palavra de Deus, o manual da nossa vida. Medita na palavra e não peques mais. Amém? Eita, pastor, então assim eu encerro o assunto, né? Eu passo para o senhor e assim nós vamos seguindo. Que bênção, meus irmãos, nós estamos chegando ao final, só temos aí mais um bloco para nós explanarmos e trazer aí uma boa palavra da parte de Deus através dos nossos irmãos que estão sendo o veículo do Senhor para a tua vida. Esperamos que todas essas palavras venham te ajudar. Como a Escola Bíblica Dominical, ela já tem o nome Escola Bíblica, ela possa te alimentar, possa matar a tua fome, no sentido de se saciar com aquilo que é as Escrituras Sagradas, através dos nossos irmãos aqui. Para partirmos para o outro tópico, eu quero apenas deixar aqui para os irmãos que estão nos acompanhando, também um raciocínio sobre este tema tão relevante: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Nós vamos observar que a Bíblia nos mostra, em 2 Timóteo, a Bíblia nos mostra em 2 Timóteo, Paulo instruindo o seu filho na fé. Ele traz aqui no capítulo 3, versículo 14, que ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O mais interessante aqui é que Paulo ele deixa uma palavra para Timóteo e alertando a Timóteo a seguir, a continuar naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele foi ensinado. E quando nós vamos observar o versículo seguinte, que é o versículo 15, nós vamos ver que Paulo ele cita aqui que Timóteo ele foi instruído, ele foi ensinado através das Sagradas Escrituras. Querendo deixar claro que a sua avó e a sua mãe lhe deu uma instrução mediante a palavra de Deus. Paulo não estava citando só aquilo que ele tinha citado, ou que ele estava ensinando para seu filho na fé, mas ele estava dizendo: olha, tua mãe e tua avó, ela também compartilhava dessa mesma escritura que eu te ensino hoje. Então Paulo estava dizendo simplesmente para Timóteo para que ele continuasse naquilo que ele aprendeu. Então nosso compromisso com a evangelização, nós temos esse ensinamento dos nossos antepassados, daqueles que desbravaram, daqueles que abriram os caminhos através da evangelização. Quem era a igreja ontem e quem é a igreja hoje? Teve um papel fundamental desses desbravadores, desses que nos ensinaram uma genuína palavra, uma palavra que nos alerta que nós temos que ter esse compromisso. Não podemos deixar esse compromisso. E aí, mais a seguinte, dentro desse mesmo comentário, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 4, ele diz assim, olha, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, ele estava dizendo, olha, Timóteo, a vontade de Deus,
O querer de Deus é que todos se salvem. Isto não ficou restrito para um grupo, para uma etnia, para uma nação, para alguém que acha que ele é merecedor. Não. O querer de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Por quem? Pelo caminho que é Cristo, pela verdade que é o Senhor Jesus. Porém, nós precisamos acreditar que a Bíblia, ela deixa bem clara que todos estão diante dele a salvação em Cristo Jesus. Basta apenas nós acreditar. Seríamos, podemos dizer hoje aqui nesta manhã, hipócrita, em de repente querer anular o texto áureo da Bíblia, como nós consideramos, por ser tão conhecido pelo cristão. João 13,16, porque Deus veio ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando nós falamos que Deus amou o mundo, não é esta terra, não é esse sistema. Deus, a Bíblia está falando das pessoas, dos seres humanos. Então Deus amou de uma maneira que eu não posso explicar, eu não consigo trazer uma colocação verbial que descreve a grandeza do amor de Deus. E ele deixa bem claro, amor todo mundo, que deu a sua vida. Então é para todos, é com todos, mas basta que nós venhamos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. Então, que venhamos permanecer naquilo que nós aprendemos. O Senhor, ele tem o desejo de salvar todos os seres humanos. Ele não veio para um grupo específico, mas ele veio para salvar todos os seres humanos. Cooperador Gil, tem mais alguém aí ligadinho conosco que quer mandar um abraço e a paz do Senhor? Se não saiu o áudio do louvor, sai a sua voz. Em seguida, nós vamos voltar aqui com o terceiro tópico que diz assim, evangelização local e transcultural. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos ao vivo aqui, Escola Bíblica Dominical. Chegamos ao término aí do segundo bloco, glória a Deus, e queremos agradecer a participação aí de todos aí. Tem também aqui, ó, Sol Cardoso, conhece, Saul? Pensa. Ela está dizendo aí, a Sol Cardoso, que honra assistindo aqui da Itália, em Milão. Uau, que bênção, maravilha. Maravilha é ter vocês nos acompanhando. Bênção, bênção de Deus. Glória a Deus. Muita gente aí, deixa eu ver quem são os novos. Só Juliana Cardoso. Juliana tá que tá, hein? Tá aqui nas mensagens aqui, varão tá acompanhando, hein? É bênção de Deus. E as pessoas também mandando aí no WhatsApp também, mandando mensagem. Glória a Deus. Também a abençoada aqui, a Brenda, abençoada. Glória a Deus. Quem está acompanhando aí, se tiver nesse momento pela rádio, se eu não me engano, a rádio está com uns problemas técnicos aí, pode estar dando seguimento para o Facebook. O Facebook, o áudio, por enquanto, está muito bom, porque ao vivo a gente sempre tem algumas dificuldades, e a gente só descobre quando está ao vivo. Isso não tem jeito. E aí está uma benção, a gente vai estar soltando um louvor aqui, e logo mais estaremos voltando aí com o terceiro bloco. Ô glória. Jesus escreve o guia, o caminho em que trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar, cessará no céu.
ouvisse ao canto dos servidos do Senhor, dos servidos do Senhor, dos servidos do Senhor. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo. Glória a Deus, estamos voltando aí novamente para o terceiro bloco aí da nossa EBD. Glória a Deus, vem com a gente aí, terceiro bloco da EBD, que vai ser uma bênção. Continue aí, continue acompanhando aí, que o nome do Senhor há de ser glorificado. Que Deus abençoe aí a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos aí pelo Facebook da AD Marabá. Obrigado pela tua companhia. Você é sempre bem-vindo e você também pode convidar mais um. É um trabalho de evangelização. Não esqueça que o nosso tema da lição de hoje, a 11ª, ela fala do nosso compromisso com a evangelização. Se você compartilhar o link aí do Facebook, da rádio, a rádio ela está com um probleminha, o som está saindo um pouco com ruído, então você, se for compartilhar, compartilha aí o Facebook, que a pessoa vai ter um melhor acompanhamento. E você vai estar enquadrado na lição de hoje, fazendo evangelização, né, Saúl? Através do Facebook, do WhatsApp, e nós estamos estudando esta maravilhosa lição, compromissado com a evangelização. Nós estamos voltando para o terceiro bloco, estaremos fechando também. Queremos dizer para os nossos irmãos que é uma satisfação, alegria ter vocês conosco, viu? Muito obrigado pela companhia. Nós estamos dentro do horário, porque nossa escola, ela costuma no horário de início às 9, né? E nós entramos hoje ao vivo aqui pelo Facebook e pela rádio às 10. Então, estamos dentro do horário, evoluiu bem. Os nossos irmãos aqui, os ilustres irmãos, presbítero Saúl e presbítero André, eles trouxeram aqui com sendo bem objetivo, as explanações referente aos temas que nós estamos abordando. E o terceiro tópico, ele vai falar sobre evangelização. Eles estarão falando sobre evangelização local e transcultural. É um caso muito a se comentar, presbítero André, presbítero Saúl, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. E aproveitando este tema, deste terceiro tópico, onde fala de evangelização local e transcultural, vamos, não saindo da lição, mas complementando o assunto de hoje. Existem muitos crentes que eles acham que a evangelização é só transcultural, ou seja, transmite para os missionários. Esquece que nós precisamos fazer uma evangelização local. Se eu não posso ir, mas eu posso evangelizar no meu bairro. Então, isso se trata de uma evangelização local. E a igreja local, isso quando eu falo a igreja local, seja todas elas, aonde ela estiver, ela precisa se preocupar com isso. Graças a Deus, nós temos um grupo bem ativo, né, na evangelização local aqui no Parque Marabá. Temos um grupo aí bem ativo. Hoje é o culto denominado culto de missões, embora já aproveitando aqui a audiência dos irmãos, né, avisar para os irmãos que o nosso culto a partir de hoje só tem 1 hora, e é culto de oração, como foi orientado pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Só é 1 hora, e nós estaremos em número reduzido aqui, em oração e despedindo todo o povo de Deus,
dentro daquilo que nós sabemos que vai ter aqui, debaixo das bênçãos. Mas a igreja precisa se preocupar com a evangelização local. Presbítero Saul, traga uma palavra sobre esse assunto. Depois o presbítero André. Vamos inverter aqui agora a demanda, né? A demanda, senão depois aí vai terminar a escola. Mas, pastor, era o primeiro. Então, presbítero Saul, traga uma colocação sobre esse assunto, né? A incumbência da igreja local na evangelização. Amém. Pastor, isso daí nós podemos ver, claro, através de Pedro. Quando ele obedece a Jesus, ele vai lá para o cenáculo. E lá no cenáculo ele recebe a virtude do Espírito Santo, que no caso é o batismo do Espírito Santo. E a primeira coisa que Pedro faz quando ele recebe o batismo no Espírito Santo é ele subir, ficar um pouco mais elevado, talvez de uma cadeira ou num banco, e ele começar a explanar a palavra de Deus. Então, quando Pedro ele recebeu a graça da palavra, quando o Espírito Santo encheu a Pedro, a palavra que antes ele tinha dificuldade de falar, saiu facilmente. Por quê? Porque era um homem que já estava cheio do Espírito Santo. E aí nós começamos para o ponto 1, com o ponto 1. O crente que está na igreja e diz, eu não tenho como falar a palavra de Deus, porque eu não sei falar, porque eu não sei cantar, porque eu não sei me expressar, e ele fica na igreja, vida inteira na igreja, e não faz a obra de Deus, não fala a palavra de Deus, não vive o evangelho dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não tenho jeito, e dizem até sobre a sua aparência, né? Eu não tenho aparência para poder falar a palavra de Deus. Mas quando nós vemos aqui este episódio da vida de Pedro, o que aconteceu para que ele de uma hora para outra começasse a vir com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de transformação, porque antes ele falava e não alcançava ninguém, mas agora ele estava um homem diferente, ele estava um homem revestido do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Então ele sobe em uma cadeira, em um banco, e ele começa a falar a palavra de Deus, e a palavra que ele fala alcança mais ou menos 3.000 pessoas. Então, primeiro ponto, para a gente levar a palavra de Deus em nosso meio, aonde nós estamos, é nós vivermos o Espírito Santo. É nós temos o Espírito Santo na nossa vida, porque quando nós alcançarmos o Espírito Santo, nós não enxergaremos barreiras, pedras no caminho, dificuldades, nós simplesmente abriremos a boca e a palavra virá. E aí Pedro, o homem que está na igreja, que ele não está acomodado, mas que ele está se dispondo a fazer a palavra de Deus, ele é seguido por sinais. Quando Pedro, ele deixa ali aquele cenáculo, ele começa a caminhar, a sua história de evangelização começa, ele já começa a ver os sinais através daquele homem na vida na Porta Formosa. Quando ele fala, eu não tenho ouro, não tinha ouro mesmo. Eu não tenho prata, não tinha prata mesmo. E o que aquele homem que estava lá na beira da porta queria? Ele queria prata e ouro, mas eles tinham a palavra de vida eterna. Levanta e anda. E aí ele já começa com uma mensagem para todo crente que está na igreja, lá todo tempo, e não faz nada. Aí vem Pedro e João, se eu não me engano, né? Que ele vem com a palavra dizendo, crente, sai da posição e anda, né? É uma mensagem forte. Você está a vida inteira aí, achando que é um Zé Ninguém, se sentindo um coitadinho, mas aqui está Deus, aqui está o Espírito Santo. Então se levanta e faça a obra de Deus, porque não pode não ter o ouro e não ter a prata, ou seja, você pode não falar bem, não se vestir bem, mas você tem a autoridade de Cristo. E aí, segue-se, né? A gente gosta de se seguir assim, porque a palavra de Deus ela é poderosa, pastor. Quando a gente entra nos assuntos, ainda mais esse de evangelização, a gente vê que tem um caso de Cornélio, né? Que Pedro,
ele sente um incômodo de levar a palavra de Deus para aquele que não fazia parte dos seus. É muito fácil quando a gente está num grupo de amigos, de pessoas que falam a mesma língua que a gente. É muito fácil a gente falar a palavra de Deus. É como nós estar num grupo de escola dominical e a gente falar para os nossos irmãos que fala a mesma língua, fala o mesmo Deus, vive os mesmos acontecimentos dos tempos, né? E vive a mesma fé, caminha em uma só fé. Agora, chegar em um lugar onde o povo fala uma língua diferente, vive uma história diferente, aí é complicado. E é este dilema que Pedro estava enfrentando, porque Deus fala: Pedro, é para você sair do grupinho seu, é para você sair desta posição onde você se encontra, Pedro, e é para você falar para o vizinho da rua de cima sobre Deus, né? É mais ou menos isso, a gente pode levar por esse lado, né? Deus dizendo, meu irmão, crente da Assembleia de Deus, lá na igreja onde você congrega, todo mundo sabe que você é crente, mas é hora de você mostrar que é crente só lá onde você congrega. Está na hora de você mostrar o Deus que você serve lá onde você trabalha. Está na hora de você mostrar, apresentar esse Deus lá no bairro de cima, naquele bairro onde você fala, eu não entro lá porque lá é um bairro perigoso, lá é um bairro onde tem muito barulho, tem umas situações difíceis lá que eu não vou entrar. Mas aí o Evangelho vem mostrando isso para as nossas vidas, que nós não podemos aceitar o somente local, né, pastor? Essa palavra que o senhor falou para eu falar do local, e o outro nós vamos entrar depois, né? Mas não é somente o local, não é somente do jeito que você acha, mas nós devemos seguir os padrões onde a Bíblia nos orienta. Aqueles que nós imaginamos que não é merecedor da palavra de Deus, é esse que Deus ama, é esse que Deus quer salvar, que quer transformar. E ele não vai usar os anjos, como o presbítero André falou, ele vai usar você, porque você é um representante de Cristo na terra. E se a palavra está em você, aonde você está, você é um missionário. Aonde você está, você é o autor da palavra. Porque tudo que você falar relacionado ao reino, relacionado ao céu, são palavras de Cristo na sua boca. Porque ele vai te usar. Porque muitas das vezes o crente ele pensa que por ele não ter o dom da profecia, ele não profetiza, né, pastor? O crente, ele pensa que porque ele não tem o dom de curar, ele não pode orar por alguém, porque a cura não vai acontecer. Mas quando a gente vive a palavra de Deus e segue as orientações da Bíblia Sagrada, a palavra do crente tem poder, porque o nome de Jesus Cristo nos dá este poder. E esse poder que vem através das Escrituras e de uma vida santa, de uma vida que agrada ao Senhor. Se nós seguimos uma vida que está de acordo com o Senhor, Ele está perto de nós. E se Deus está perto de nós, nós temos a ousadia do Espírito Santo para poder falar a palavra e os corações serem alcançados, para nós fazermos uma oração de cura e a pessoa ser curada. Não precisa vir um pastor lá da outra região para poder falar uma palavra de libertação, de transformação, não. Por quê? Porque a palavra está no coração de todo aquele que crê. Você, na sua casa mesmo, se você crê, você pode usar a palavra de autoridade e haver conversão no seu lar. Olhar para o seu marido que não é crente, para a sua esposa que não é crente, para o seu filho que não é crente, e você olhar e proferir uma palavra de bênção, você ainda vai ser salvo. Jesus Cristo tem uma palavra de libertação para você, usando palavras que a pessoa vai se sentir querida, como na verdade Jesus, ele é vida e libertação. Quando nós entramos na história da igreja, das Assembleias de Deus, nós vemos que a palavra ela era explanada nos lares, as pessoas elas iriam falando a palavra no lar. E a palavra, conforme ela era sendo falada, ela ia crescendo. Ela ia crescendo. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. As pessoas estavam falando a palavra de Deus nos lar. E falando as palavras de Deus no lar, a igreja explodiu. Então, o que nós crentes devemos fazer? Falar a palavra. Apenas falar a palavra. O resto é com o Espírito Santo, o resto é com Deus. Porque ele abre as dimensões, né, as portas, para a gente ir mais longe. Tem uma palavra que sempre está no Facebook dizendo
Igreja não fecha, o que fecha são templos. Mas uma palavra também diz que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus não é o cabeça de uma pessoa única. Jesus não é o cabeça de fulano ciclano, mas Jesus é o cabeça da igreja. E quem forma a igreja? A unidade. A unidade. E a unidade se reúne em templos, em casas. E é preciso haver essa unidade para que a igreja esteja ali completa. É claro que todos nós temos Jesus na nossa vida, e como uma pessoa que tem Jesus na nossa vida, nós precisamos estar envolvido com pessoas, amém? E falando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, as pessoas, elas são transformadas. Amém, pastor? Amém, presbítero? Presbítero André, graças a Deus, boa palavra do presbítero Saul, referente a esse terceiro tópico, apenas o início aqui, ele dando a introdução sobre o nosso compromisso com a evangelização local. Presbítero André, toda vez que nós falamos em evangelismo, nós observamos que requer sair do cômodo, daquilo que nos traz conforto. Evangelizar, a gente sabe que é um desafio. Evangelizar, a gente sabe que é tirar alguém do conforto. E nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos sair do conforto e partir para o evangelismo. Traga uma palavra aí sobre o evangelismo, presbítero André, faça aí uma conclusão também desse tópico, que nós estaremos aí ouvindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu pastor Adilson, estou aqui rindo porque nós brincamos, falar de conforto, mas o pastor tem uma brincadeira aqui à parte hoje, mas deixa para lá, não vem aqui no assunto. Meu pastor, na verdade, meu pastor, essa chama, eu acho que eu falei particularmente com o senhor, com o presbítero Saul, sobre essa chama. Jesus falou, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais trabalha. E quantos cristãos não têm aproveitado esse dia que Jesus está dando para ele pregar, semear o evangelho de Cristo? O que é evangelização, meus irmãos? É o ato de nós comunicarmos as boas novas de salvação. E como que nós pregamos, meu pastor? Já dizia o filósofo que as palavras que vocês falam, ou melhor, as atitudes que vocês têm, gritam tão alto, que eu não ouço as vossas palavras, não dá para escutar as vossas palavras. As tuas atitudes falam tão alto para mim, que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Então, como que nós pregamos? Primeiro passo, meu pastor, o senhor falou que nós precisamos demonstrarmos para as pessoas que elas precisam sair, ou nós precisamos sair nós como cristãos precisamos sair dessa zona de conforto, mas as pessoas também precisam, do outro lado, precisa haver uma receptividade. E quando nós falamos do evangelho para uma determinada pessoa, apenas pelos fatos de nós entregarmos um folheto para a pessoa e falar assim, Jesus te ama, ele quer mudar a sua vida. Nós já estamos dizendo para ele, esse caminho que você está seguindo não está certo, vocês precisam conhecer algo melhor. Nós estamos propondo para essa pessoa algo melhor para a sua vida. Pastor, eu confesso ao senhor que, falando aqui, abrindo aqui um aspa para a minha vida particular, eu no início da minha mocidade, logo quando eu vinha casar, eu tinha muitos planos de conquistar várias coisas. Mas na medida, pastor, que o tempo tem passado, e amados ouvintes, na medida que o tempo tem passado, e eu conheço um versículo que fala que nós temos que pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, o evangelho, e todas essas coisas não serão acrescentadas, todas essas coisas referente ao contexto, comidas, bebidas, vestes. Quando nós fazemos a obra de Deus, Deus ele cuida de nós. Cuida de nós o quê? Cuida da nossa necessidade.
Não é que Deus ele vai... Nós pregamos aqui um evangelho da prosperidade, que Deus vai te dar Ferrari, Camaro, Lamborghini. Nós pregamos um evangelho da salvação de alma. Até porque, meus amados ouvintes, digo aqui para vocês, o que o mundo precisa é de Deus. O mundo precisa é de Deus. A situação que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos a necessidade que a humanidade tem de buscar o Senhor. Tudo isso só está acontecendo porque o ser humano precisa buscar a Deus. As pessoas não enxergam isso. Mas o mundo precisa da presença de Deus, precisa conhecer o nosso Deus. E falando de evangelismo, meus amados e queridos ouvintes e amados irmãos que aqui nos ouvem pessoalmente, falando de evangelismo, tem pessoas que querem ser, tem até a chama. Eu tenho vontade de ser um missionário, de ser um evangelista. Ele quer começar com coisas grandes, eu quero ir para a África. Mas aí eu vi algo que eu gostei muito, presbítero Saul, pastor. Como que você quer ir para a África se você não prega nem para o teu vizinho? Como você quer ir para a África pregar se você não começa nem pelo teu vizinho, pela sua rua? Então, meus queridos, nós precisamos transmitirmos essa mensagem de amor para as pessoas que nos cercam, para o nosso próximo, para o nosso familiar. Um evangelho de atitude, um evangelho de respeito, um evangelho de sabedoria, de poder de Deus, que nós somos pentecostais, então nós somos pentecostais. Mas aqui eu quero encerrar com um comentário que eu amei muito nesse terceiro tópico da escola bíblica dominical, e nós aqui que somos 100% escola dominical, pastor Adilson, eu brincava mais o diácono, que é o presbítero Marcos André, que nós éramos 100% escola dominical, aqui no Marabá. E aqui a escola dominical, ela nos mostra aqui nesse terceiro tópico, na parte 3, a Bíblia não diz que nós temos que... A Bíblia não diz assim, começai por Jerusalém e pregar o evangelho. A Bíblia não diz isso. Que às vezes nós achamos que é isso, não é isso. A Bíblia não diz assim, vocês têm que começar por Jerusalém. A Bíblia diz totalmente ao contrário. A Bíblia diz assim, vocês têm que pregar tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia, com o fim da terra. E no Evangelho, segundo escreveu Mateus 13, verso 38, diz assim, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, divide aqui em 3 partes. O campo, que é todo mundo, transcultural. O reino, que é os filhos dos homens. E o joio, que são aquelas pessoas que não querem nada com esse evangelho. São joio. Tem alguns que até parece que querem essa verdade, presbítero, só que são joio, parece que está interessado, mas no seu íntimo não quer nada, não quer compromisso com Deus, não quer nada, são joio, parece com... O joio é uma semente que parece com trigo, mas não é trigo, só parece, mas não é. Mas aqueles que querem compromisso com essa verdade são o reino de Deus aqui na terra. Nós somos o reino de Deus. Os filhos de Deus aqui na terra são o reino de Deus proclamando aqui na terra. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Só existe um único Salvador que se chama Jesus Cristo Salvador. Para um grande palavra do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, para um grande pecador, existe um grande Salvador, Jesus Cristo. Então não é apenas... não é para começar em Jerusalém. Existe alguém que diz que Herodes foi um instrumento, Herodes com toda aquela maldade, perseguindo os cristãos. Tem alguém que diz que aquilo ali foi uma providência de Deus para tirar os judeus ali de Jerusalém, os cristãos que estavam ali perto do templo, não queria sair da sua zona de conforto, mas aí aparece Herodes, Nero, para destruir aquele templo, para que as pessoas espalhassem. Meus irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem do reino de Deus. Deus nunca perdeu uma batalha. Nosso Deus, ele é mais do que vencedores. E nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por quê? Porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Antes de nós lutarmos, nós já sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória da igreja, a vitória do Senhor Jesus, nós nunca perdemos, ainda que nós venhamos a morrer,
Ainda que o apóstolo Paulo falou assim, ainda que eu venha a morrer, mas o evangelho não morre. Ainda que eu venha a ser preso, o evangelho está solto por aí. Porque ninguém consegue apagar essa chama pentecostal que existe dentro de nós, assembleiano. Nada vai nos parar. Não vai ser pandemia, não vai ser lockdown, não vai ser medida de restrições. Nada pode parar o evangelho. Ainda que nós venhamos para a cadeia, nós sabemos que nós somos pessoas dignas, nós estamos compromissados realmente nós respeitamos as medidas de restrição, mas nós somos compromissados mesmo com Deus. Antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Amém? Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus Cristo, esse trabalho. Amém. Presbítero Saul, as considerações finais, nós estaremos terminando, depois o presbítero André estará trazendo as considerações finais. Já estamos chegando ao fim. Que pena, presbítero André. Estamos chegando ao fim. Que pena, presbítero Saul. Para quem não queria acordar, acordou, né? Graças a Deus. Aleluia, por causa a gente sempre tem uma insegurança, né, da primeira vez. Como vai ser, né? Como será, né? Então essa insegurança deixa a gente meio relutante, né, pastor? Mas isso tudo faz parte, né? Não é nada isso, graças a Deus. É só para fazer umas considerações finais aqui em cima da evangelização, que Deus sempre nos dá estratégias, né? Um fato que nós podemos acompanhar está lá em Atos 13, 16, 17, onde Paulo está em Atenas, e lá em Atenas tem muitos deuses, e o apóstolo se vê diante de uma situação, como falar de Jesus, né? Como falar do evangelho em uma cidade onde cada uma tem vários deuses, não apenas um. Aí Paulo olha para um lado, olha para o outro, aí ele vê o altar do Deus desconhecido. Que nos leva a entender que Deus sempre tem um jeito, né, para a gente falar a sua palavra. Ele nos dá estratégia. Então, nada justifica o fato de não falarmos a palavra de Deus. Nada. Então, não tem jeito de você querer achar uma desculpa onde não tem essa desculpa, porque lá num grande dia você pode até tentar se justificar como não podia, não dava, mas isso não vai, né, te livrar, né, não. E eu aqui quero agradecer também por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Quero mandar um abraço aqui para o Jefferson, professor da EBD, a nossa irmã Andréia, a nossa irmã Josineia, o nosso irmão Isaac, e o irmão Gil, cooperador, que está aqui também, e a todos que cooperam, né? Todos que são frequentes, que gostam da escola dominical, porque é importante nós estarmos sendo alunos frequentes da escola dominical, porque isso é uma aula de teologia todos os domingos. Todos os domingos nós aprendemos, estamos aqui na nossa congregação, Parque Marabá, aprendendo a palavra de Deus, e quem ama Jesus, ama a palavra. Quem ama a palavra, ama falar da palavra. Quem ama falar da palavra, ama ganhar almas. Amém? Eu quero aqui agradecer ao nosso pastor Adilson, presbítero André, cooperador Gil, irmão Ademar, que foi o nosso ouvinte, né, ao vivo, que estava ali ouvindo, graças a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe todos os ouvintes da rádio e também os que estão nos assistindo no Facebook. Mando aqui um abraço, a paz do Senhor para o meu sogro, minha sogra, pastor Jorge, irmã Luciene, que estão lá em São José do Rio Preto, né? Não sabemos se estão nos assistindo, mas que Deus abençoe vocês, aos nossos irmãos, a todos, porque nós temos um ponto central, que é Cristo, e quando nós olhamos para Cristo, nós amamos a todos, e graças a Deus por isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Estamos aqui já caminhando para o fim. Eu desejo agradecer ao meu pastor Adilson por ter sido aqui instrumento de Deus para nos proporcionar esse trabalho maravilhoso. Deus abençoe meu pastor Adilson, anjo da igreja aqui do Parque Marabá, presbítero Saul, que esteve aqui me ensinando muito aqui nessa mesa de aprendizado. Deus abençoe a vida do nosso irmão Ademar, que esteve aqui conosco, assistindo aqui presencialmente, com máscara e tudo mais aqui, dando glória a Deus, é forte. Amém?
Abençoe nosso cooperador Gil. Deus abençoe nossos amados ouvintes, todos que estão, como disse nosso presbítero Saul, envolvidos aqui no trabalho da Escola Dominical na AD Marabá. Deus abençoe os ouvintes, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui com o hino sugerido aqui dessa lição, que diz assim: com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar o seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. O que Deus quer trazer para nós é grata nova, doce nova. Muitas gentes têm fugido desse Deus de amor. Se nós quisermos aprendermos, meus irmãos, o que é amor, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele já é amor. A essência do nosso Deus, ela é amor. Então nós queremos aqui encerrar essa conversa entre amigo nosso aqui, com uma palavra que nosso Deus, ele é amor. Nosso Deus, ele é amor para com a humanidade. Ninguém tem maior amor do que o nosso Deus. Ninguém provou, Deus amou o mundo, como diz o nosso pastor aqui, foi incisivo com o versículo-chave da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, único filho, unigênito, para que todo, não é para um ou para A ou para B, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande, meus irmãos, ouvintes, nesta manhã. O amor de Deus é tão grande, ou nessa tarde, não sei se já passou meio-dia, o amor de Deus para a tua vida é tão grande, que Deus, a Bíblia chama de tal maneira, Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem como explicar esse amor, é muito grande o que Deus tem por nós. A Bíblia diz: se vocês que são maus, sabei dar boas coisas para os vossos filhos, que dirá o vosso Deus que é bom? Nosso Deus, ele é bom, ele quer te salvar, ele quer mudar a sua vida. Pare de sofrer, pare de carregar o fardo pesado e venha aqui para os caminhos de Jesus, que teu fardo será leve e teu jugo será suave. Obrigado ao Senhor Jesus e obrigado, pastor Adilson e presbítero Saul e todos os amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor também. Queremos agradecer a participação de todos os ouvintes e todos os telespectadores aí da Facebook, que está nos acompanhando. Glória a Deus. E eu quero falar um pouco, eu não estou aparecendo, irmãos, porque eu estou nos bastidores aqui, e a segunda câmera aqui teve uns probleminhas técnicos, então deixa só os varão aí aparecendo. Ô, glória, tá muito bom. Sobre missão, nós podemos ver que temos, muitas das vezes, onde nós moramos, achamos que o nosso bairro é perigoso. O nosso bairro tem muito índice de criminalidade. E aí nós paramos para pensar, nós temos uma arma contra tudo isso, o Evangelho. Se nós sairmos a pregar a palavra, quanto mais pregarmos no nosso bairro, e quanto mais as pessoas entender que a palavra de Deus é verdade, é real, acredito eu que menos teremos criminalidade, menos teremos coisas perigosas no nosso bairro. Imagine nós, toda a vizinhança servindo a Deus em espírito e em verdade. Vocês dois que têm a garagem lá, um para o carro na porta do outro, o outro quer guardar. Quando chega, abençoado, tem como você me ajudar ali? Eu preciso guardar o meu carro. E se não for? Aquele carro está atrapalhando a minha entrada, ali não é a sua garagem. Por que você está deixando o carro ali? Ou como seria uma diferença? Não, mas todo mundo servindo a Deus em espírito e verdade. Tira para mim, por favor, ali, você me dá uma força ali, só para mim poder guardar o meu carro, depois você coloca de volta. Ponto de vista é diferente, né? Eu estou querendo dizer assim, pessoas que servem, tem pessoas que não servem a Deus
que são super educados, mas tem pessoas que não servem a Deus que não são. E meu ponto de vista é esse. No nosso bairro, a gente pode mudar a situação dele fazendo o quê? Pregando o evangelho, fazendo a diferença. Porque apontar os problemas é fácil. E a arma que nós temos para lutar com o problema é a palavra de Deus. Assim eu agradeço com a palavra do nosso pastor. Glória a Deus, que bênção. Obrigado, Deus abençoe a todos que ficaram conosco. Procuramos ser o mais correto possível dentro do horário, porque começamos 10 horas, estamos terminando meio-dia, então aí umas 2 horas aqui, não teve toda aquela liturgia da escola bíblica dominical, como nós fazemos no presencial, e assim tivemos mais um tempo de estar com os irmãos que aqui estão trazendo uma explanação sobre esta lição 11. Queremos desde já deixar o convite aberto para que você, se Deus assim permitir, esteja conosco no próximo domingo, né? Uma lição maravilhosa, onde estaremos falando sobre outro tema e abordando outro tema, mas é bem interessante para o nosso crescimento espiritual e na obra do Senhor. O tema que nós estaremos abordando na próxima lição, lição 12, é a urgência do discipulado. Muito bom, ótimo. Porém, compromissado com a evangelização, nós estamos colocando uma vírgula na lição de hoje, no trabalho de hoje, que é a EBD, para dirigirmos aí para as nossas casas e agradecendo a você que esteve conosco. Obrigado, você de perto, você de tão longe, pessoas que estão conectadas conosco aí fora do Brasil, você que está no Brasil, e até os irmãos aqui da Demarabá acompanhando, obrigado de coração, que tudo isto que nós falamos aqui, seja para o teu crescimento espiritual, seja para o melhoramento da nossa vida como cristão, e venhamos estar mais próximo de Deus através da sua palavra. Concluindo aqui todo este comentário, nós queremos deixar aqui uma palavra para os nossos irmãos. Não esqueça da obrigação que nós temos como cristão de fazer o trabalho de evangelismo, evangelização, de alcançar as vidas que estão precisando do único caminho que leva a Deus. Que caminho é este? A Bíblia nos diz que é Jesus. Só Ele pode levar o homem aos céus. Porém, a agência propagadora do Evangelho continua na terra, a igreja. Temos que tomar posse desta ferramenta e colocar em prática. E aí fica uma pergunta para nós. Quantos de nós estamos levando com ousadia, testificando com ousadia da ressurreição de Cristo para a salvação da humanidade? Quantos de nós? Que você possa refletir nesta palavra. Estamos encontrando nos dias de turbulência que estamos vivendo, ousadia para tudo. Ousadia para se pronunciar contra decreto, ousadia para se pronunciar contra a igreja, ousadia para se pronunciar dentro de casa, devido à restrição, um conflito interno nos lares, na convivência ali, por tempo que perduram, que duram e não parece que não vão se acabar. Nós temos visto muita ousadia, mas nós como cristãos precisamos ter a ousadia de falar da ressurreição de Cristo. E nós estaremos participando do compromisso com a evangelização. Então, que Deus os abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e te dê um domingo, continue nesse domingo de paz, em nome de Jesus. Estaremos orando juntamente com os nossos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pela vida do presbítero André, presbítero Saul e o cooperador Gil, que esteve aqui, Senhor, contribuindo para que a tua palavra ela venha a ser propagada. Te agradecemos também pela presença do nosso irmão Ademar, que está acompanhando aqui ao vivo, Senhor. Queremos agradecer pela vida de todos os telespectadores que estão nos assistindo através do Facebook.
e aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo através da rádio. Pai querido, a tua palavra foi lançada e com certeza, ó meu Deus, está alcançando vidas e corações. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa fazer o trabalho, Senhor, desta palavra fortificar e florescer, Senhor, nesta vida em nome de Jesus. Fica conosco, nos dá um domingo de paz, protegendo os teus filhos que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e obrigado pela tua companhia. Amém. A Bíblia fala de 3 parábolas, um capítulo só. Uma da ovelha que se perdeu, a outra do filho que se perdeu depois que saiu de casa.